Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de aprendizado, de estudos na palavra do Senhor. Hoje a gente começa nesta segunda-feira analisando os 11 assim que aparece no capítulo 5 aos Romanos. Paulo, logo após mencionar que Adão é figura daquele que há de vir. É lógico, ele falando de alguém lá de um passado remoto e falando do outro, ele usa o verbo no futuro, mas na realidade esta da qual Adão era a figura, ele já veio, é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz aqui uma descrição daquilo que Adão fez e daquilo que Jesus fez, não apenas fez, mas há uma distinção entre um e outro, e ele faz a seguinte distinção: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, isto é, pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem abundou para com muitos. Aleluia! Que contraste, né? Embora um prefigurava aquele que há de vir, este que havia de vir, aqui no texto, ele é chamado o dom gratuito de Deus. Isto quer dizer que o que ele fez, o que ele faz por nós, não tem preço, é de graça. E Paulo mostra então o contraste pela ofensa de um. Morreram muitos. Está escrito em Romanos 6, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja que discrepância entre o dom gratuito e a ofensa. Por uma só ofensa, o pecado de Adão, ele atingiu
a toda a raça. Morreram muitos. Aí, então, ele usa o paralelo muito mais. Quer dizer, se Adão provocou esta tremenda desgraça, muito mais o dom gratuito de Deus, pelo dom ou pela dádiva de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, alcançou muito mais. E ele continua no verso 16 aos Romanos 5. Também não é assim o dom gratuito. Aliás, também não é assim o dom como a ofensa que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aleluia! Aqui ele mostra também, ele continua no comparativo, também não é assim a ofensa como o dom gratuito. A ofensa de um só trouxe o quê? Trouxe a condenação, e um só ato do dom gratuito, uma só atitude, ação, a entrega de Jesus, ela, ou seja, as suas consequências, esta consequência da graça de Deus, do dom gratuito de Deus, abundou, isto é, alcançou a muitos. E olha a diferença. Esta abundância do dom de Deus, ela não veio de uma ofensa só, de muitas ofensas. Adão, como só ele existindo, ele, o pai da raça humana, a transgressão, o pecado, a ofensa dele, uma só, trouxe condenação para muitos. E Jesus, do qual o apóstolo diz que Adão foi figura dele, Jesus, como o dom gratuito da graça de Deus, este dom é abundante, não apenas sobre um, mas é abundante sobre muitos. Abundante, esta graça me alcançou, esta graça te alcançou, não apenas por uma ofensa, a ofensa do mundo inteiro, o pecado do mundo inteiro. Por isso, lá em João 3,16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esqueçamos a ofensa de Adão,
a transgressão de Adão, que ela trouxe maldição. Uma só transgressão trouxe morte para muitos. Vamos concentrar no dom gratuito de Deus, o homem Jesus Cristo, a sua morte, ele como dádiva para nós, a sua morte trouxe vida, e vida com abundância, como diz lá em João 10:10. O ladrão não vem, aliás, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, diz ele, para que tenham vida e vida em abundância. Então, aleluia, é por isso que o apóstolo não se satisfaz em apenas dizer, mas no contraste, ele diz muito mais: a graça de Deus e o dom do homem Jesus foi abundante sobre muitos. Aleluia! Que o Senhor nos dê cada dia a revelação desta grande verdade, o Senhor Jesus Cristo. Fiquei na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.